Bom, então a próxima noção de transporte que a gente vai considerar, e nesse caso para outros fins também, não só para mostrar como que um vetor se transporta de um ponto até o outro, são o que a gente chama de transporte de Lie, ou derivada de Lie. Depois a gente vai introduzir, nesse nosso caso, né, o nosso interesse nas derivadas de Lie, tem a ver com os vetores de Killing, certo? Esqueci de pegar meu giz. E aí a gente vai ver o que, que isso significa daqui a pouco. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Bom, então, vamos lá. Transporte de Lie. A gente vai considerar o seguinte, uma transformação de coordenadas. É meio que um... Não é uma trapaça, mas, enfim, vamos considerar aqui a nossa curva gama, parametrizada por lambda, como sempre. E aí o que eu vou ter aqui é o seguinte, os nossos velhos vetores A alfa. Então aqui eu tenho A alfa em P. Esse é o ponto P, denotado pelo evento x alfa. E aqui eu tenho A alfa em Q. Em Q. Denotado pelo evento x alfa mais dx alfa. Tá? Na última noção de transporte que a gente viu, a gente estava considerando o transporte paralelo e a gente denotou, né, eu tenho aqui, o transporte paralelo como sendo, enfim, um A alfa transportado do ponto P para o ponto Q, né? É assim que a gente usou a nossa notação. Isso aqui para o transporte paralelo, né? A ideia do transporte de Lie, deixa eu escrever aqui, transporte paralelo. Para o transporte de Lie, a gente vai usar uma notação um pouquinho diferente, que é a seguinte. Bom, vamos considerar que eu tenho aqui, né, então em cada ponto eu tenho um vetor tangente, a curva, certo? Isso deve estar tudo bem, eu vou chamar esse vetor tangente, ou esse campo vetorial tangente, de o alfa. Tá? Então o alfa são as componentes do vetor, as quatro componentes, né, do vetor tangente a essa curva. E então, como que eu calculo, deixa eu separar isso daqui, um vetor tangente a uma curva? Bom, eu pego este vetor, eu faço a derivada de x alfa, né, do evento, com relação à curva, ou ao parâmetro da curva, que nesse caso é lambda, que é a forma mais natural de se, enfim, calcular o vetor tangente à curva. Então aquele o alfa é o meu x alfa com relação ao parâmetro. Lembrando que esse lambda aqui, ele faz como se fosse marcações uniformes, né, espaçamentos uniformes nessa minha curva. Então a gente tem isso, tá? Então fica intuitivo a ideia de como calcular o vetor tangente. Pode ser ou não. Então a gente tem o seguinte. Eu vou considerar x alfa mais dx alfa, que é esse evento aqui no ponto Q, x alfa mais dx alfa como sendo o seguinte. Dx alfa é o alfa de lambda. Então eu tenho x alfa mais o alfa de lambda. E eu vou definir isso daqui como um x alfa linha, uma nova coordenada, tá bom? Uma nova coordenada. Então, x alfa mais o alfa de lambda, ou seja, no evento x alfa mais eu caminhar, né, com esse dx alfa aqui é uma translação infinitesimal,
Então, caminhar do ponto A, P, para o ponto A, alfa, Q, é fazer isto, ok? E eu estou considerando esse transporte como uma transformação de coordenadas, né? Então, de cá para cá. E, bom, a gente sabe como que um vetor se transforma. O vetor x' alfa, por exemplo, se transforma como dx alfa, ou, vou colocar aqui no referencial sem linha, x alfa se transforma como x' alfa, vou colocar assim, dx' alfa no caso, né? Dx' alfa, dx beta, certo? Vezes o vetor a beta. No caso aqui é um a alfa. Essa é a transformação de um vetor. A gente sabe, né? Ok. A beta no ponto P. Então, no ponto P. Então eu tenho que igualar isso daqui. Isso aqui é uma transformação de coordenadas a isso daqui, né? Já que eu estou falando que isso daqui também é uma transformação de coordenadas. Então o que eu vou ter é x alfa mais, enfim. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu vou dar um nome para ele, eu já vou mostrar o que isso significa. A alfa LT. Isso tem a ver com o transporte de Lie, tá? Então, do ponto P para o ponto Q, se você preferir, vai ser o seguinte. Como eu estou considerando isso como uma transformação de coordenadas, é um dx' alfa, dx beta, no ponto a beta, no ponto P. Tá? E aí? E isso é igual ao seguinte, então. Como aquilo é uma transformação de um vetor, né? Um vetor transformado. E isso aqui também é, como eu disse no começo. Isso aqui é, então, x alfa. Ou melhor, d dx beta. Né? D dx beta. De x alfa mais o alfa de lambda. Né? Eu tenho isso daqui. E aí eu vou ter que entrar com a minha, enfim, regra. Regra não, vou ter que entrar com a minha derivada ali. A derivada vai bater no x alfa e no u alfa. Então isso aqui vai ficar derrom de x alfa, derrom de x beta, mais, eu vou usar a notação curta aqui, d beta, u alfa, d lambda, né? E eu ainda tenho, é claro, né? Aqui tem que ter o vetor transformado, a beta, no ponto P. Perdão. E eu ainda tenho, então, dado isso daqui, vou colocar um parênteses aqui nesse cara, vezes o vetor a beta em P. Bom, isso daqui é uma delta alfa beta, né? Então eu tenho aqui meu vetor A. Eu já vou explicar o significado desse LT aqui. De P para Q é delta alfa beta mais d beta U alfa d lambda que multiplica o vetor. Posso até colocar ele aqui, ó. Deixa eu separar isso daqui. Perdão. A alfa LT de P para Q é a beta. Eu não vou colocar no ponto P aqui por questões de espaço, tá? Então, mas vocês sabem que é no ponto P.
que multiplica isso daí tudo. Ok? Então, se eu saio substituindo isso, eu tenho, vou colocar aqui, ó, isso daqui é igual a, continuar aqui embaixo, delta alfa beta, a beta em Q, em P, perdão, a beta em P, mais, vou colocar esse d lambda aqui na frente, d lambda, a, ou melhor, pode ser assim, a beta em P, que multiplica essa derivada com relação à coordenada x beta do vetor tangente o alfa, né? O vetor tangente o alfa. Com isso a gente fica com essa expressão, tá? E, bom, essa delta aqui, simplesmente, ela coloca um alfa no lugar do beta. Então, a gente fica com a alfa de P. Aqui, eu fico com um a beta de P. Então, por enquanto, o que a gente tem é que eu vou guardar essa expressão, a LT, o a alfa, né, transportado pelo transporte de Lie. É isso daqui por enquanto. E eu vou guardar essa expressão e chamar ela de expressão 1. Pode ser ou não. Porque a gente vai chegar numa outra expressão que potencialmente são duas coisas diferentes que a gente poderia fazer. Tá? Então, essa é a primeira expressão. Vou colocar aqui 1. Expressão 1. Ok? Então, vamos lá. O que eu gostaria de fazer agora seria o seguinte. Vou deixar minha curva gama ali. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vou deixar essa minha expressão aqui. Tentar não apagar ela, porque ela vai ser importante. Ok. Beleza? Beleza. E aí, qual que é a próxima ideia? A gente pode pegar esse cara aqui no ponto Q e expandir ele em série de Taylor, tá? Então, alfa em Q, expansão em Taylor. Por que é interessante eu expandir isso aqui em série de Taylor? Porque vai me dar o seguinte, ó. Pego a alfa em Q, isso daqui vai ser o seguinte, ó. A alfa em Q vai ser x alfa, perdão, x beta, né? Eu tenho que trocar isso daqui. X beta mais dx beta. Desse jeito que eu defini esse vetor aqui, né? Ele está nesse ponto aqui, ó. X alfa mais dx alfa. No caso, x beta mais dx beta. Então, avaliado em P, olha só o que eu estou fazendo aqui. A alfa de Q vai ser a alfa de x beta, pode ser, mais dx beta, o vetor tangente era u alfa, né? Que agora vai ser um u beta, que é o nosso dx beta de lambda, simplesmente, que continua sendo esse vetor tangente aqui a esse ponto. E, bom, nesse ponto, ou em qualquer ponto da variedade, você sempre calcula o vetor tangente desse jeito. Dx beta, derivada. Vou colocar o d lambda na frente, pode ser? D lambda, derivada com relação a beta de a alfa
em P. Tudo isso avaliado no ponto P. Tá? Então a expressão que a gente chega, na verdade, similar com essa, até, é a seguinte. É A alfa em Q é igual a alfa em P. A alfa em P. Por que a alfa em P? Porque eu estou pegando x beta. A alfa em x beta é esse cara. Só mudei o índice. Então é o A alfa em P. Mais o beta d lambda. Ok? O beta d lambda d beta a alfa. Isso tudo aqui avaliado, deixa eu ver esse cara aqui, ó, no ponto P, tá? Bom, são duas expressões diferentes, então essa daqui é a segunda expressão, né? Vou chamar ela aqui de expressão 2. Bom, o que a expressão 2 faz? Ela me dá os valores em P, os eventos no ponto Q, perdão, sem que eu precise sair do ponto P. Então, se eu tivesse um instrumento que conseguisse medir o que está acontecendo no ponto P, eu usaria esse instrumento para fazer essas medidas sem sair do ponto P. Por isso que isso não é uma trapaça, mas é uma espécie de tentar avaliar, usando uma transformação de coordenadas, o que está acontecendo naquele ponto sem que eu saia desse ponto, sem que eu pegue esse vetor e leve até lá. É uma espécie de deixa o vetor aqui, o vetor A alfa em X alfa, e mede o que está acontecendo por algum instrumento, o que está acontecendo no vetor A alfa em P, A alfa em X alfa mais dx alfa, que é o quê? O ponto P. É o A alfa no ponto Q, perdão. E esse é o A alfa no ponto P. Então, sem eu precisar pegar esse meu vetor e caminhar com ele ao longo da curva, tá? Simplesmente usando algum instrumento de medida. Isso daqui é o que me diz a segunda expressão. Essa primeira expressão aqui, ela literalmente arrasta o vetor até o outro ponto. Então, usando aquela mesma ideia de transporte, você vem sempre tentando paralelamente, né, arrastar o seu vetor até chegar aqui no caminho final e comparar os vetores A alfa em P com A alfa em Q, tá? São duas expressões, então, potencialmente diferentes, certo? Uma não tem nada a ver com a outra. Bom, a gente chama de... Então, a primeira expressão, essa expressão aqui, esse A alfa LT de P para Q, é o transporte de Lie, tá? Isso é o transporte de Lie. No nosso caso, qual que é o interesse do transporte de Lie? Eu vou considerar o seguinte. A gente chama, deixa eu apagar tudo daqui, de derivada de Lie, a seguinte expressão. Então aqui eu acho que eu posso apagar tudo já. Vou apagar aqui, pode ser? Vou apagar isso daqui. E existe um outro tipo de derivada, que é a derivada de Lie, que para o nosso caso vai ser interessante para a gente introduzir as simetrias do espaço-tempo, tudo bem? Que é o seguinte. A derivada de Lie de um... Você pode abrir isso daqui, tá? Eu não vou fazer esse trabalho todo. Derivada de Lie ao longo de U, por exemplo. U pode ser o vetor tangente àquela curva lá, tá? Então você está pegando ao longo daquela curva um vetor A alfa. Isso daqui é o quê?
A alfa, vamos lá, A alfa em Q, meio parecido com o que a gente viu com o transporte paralelo, mas não exatamente. No transporte paralelo, a gente tinha o vetor A alfa em Q menos o vetor A alfa em P, o que é diferente de fazer menos agora o A alfa LT, que é aquele cara lá que a gente viu. LT de P para Q. Tudo bem? Então, tudo isso com relação a quem? A d lambda, que é o nosso parâmetro da curva. Bom, eu não vou abrir tudo, mas o nosso A alfa LT era de P para Q, quem que era? Tem aqui, ele era, onde está aqui minha colinha? Ele era A alfa no ponto P, mais d lambda, mais d lambda, A alfa, A beta, perdão, em, não, tá errado aqui. Derivada com relação a beta de o alfa, vetor tangente, o alfa, a beta no ponto P. E o nosso A alfa em Q era A alfa no ponto Q, no ponto P, mais o beta de lambda d beta A alfa avaliado no ponto P. Então, quando você substitui isso, né, esses termos aqui, ali, você chega na derivada de Lie, que é a seguinte. Você toma o limite, blá blá blá, você tem o seguinte. L, a derivada de Lie, então eu vou colocar aqui, ó. Derivada de Lie, ela é, vamos supor, de um vetor A alfa, é o beta d beta A alfa menos A beta d, desculpa, tá certo, d beta o alfa. Na verdade, isso daqui eu estou generalizando, porque se vocês forem ver ali, não tem nenhuma derivada covariante. Mas isso daqui também vale, né, para a derivada simples, tá? Então isso daqui também vale para o alfa del beta A alfa menos A beta, derivada simples, beta, o alfa, tá? Vale tanto para a derivada covariante quanto para a derivada simples. Geralmente, a gente representa isso daqui por um termo de anticomutação. Desculpa, de comutação, né? Isso aqui é o comutador do vetor U com o vetor A. Então, a gente representa geralmente essa derivada de Lie aqui, ó, como aqui não vai caber? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui embaixo dá para vocês verem. A derivada de U ao longo, a derivada de A, perdão, ao longo de U é o comutador do vetor U com o vetor A. E se você for ver isso daqui, o que isso daqui vai dar pra gente? O que é o comutador de alguma coisa? Isso daqui é o vetor U atuando em A, primeiro, menos o A atuando em U. E o que tem de mais nisso? Bom, em termos mais matemáticos, né, se a gente for levar em consideração a matemática mais pura,
Isso daqui, como eu falei, o transporte de Lie, ele vai... Se isso daqui for zero, se isso daqui for igual a zero, isso daqui vai garantir pra gente que eu não tenha vãos, por exemplo, quando as minhas bases, digamos, elas evoluem. Então, ou então se eu pego um campo vetorial, por exemplo, que seja algo desse jeito, ele vai crescendo, por exemplo, conforme eu vou me afastando aqui. E outros campos vetoriais que sejam desse jeito aqui, da mesma forma, só que agora na horizontal. Bom, quando eu tento juntar esses dois campos aqui, o que eu vou ver é o seguinte. Isso daqui forma algo que é, se eu pego esse vetor e coloco aqui, algo que é assim, 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 assim e vai subindo. Assim. Aqui forma algo que é assim, aqui um pouco maior, né? Assim, assim, assim e vai subindo. Bom, você percebe que nesses caras aqui, eu não tenho, se eu formo aqui um quadrado, por exemplo, eu não tenho vãos. Esses pontos aqui mostram para mim que a derivada de Lie é zero, ou seja, L, U, A, por exemplo, é igual a zero. O que isso significa? Significa que nesse caso aqui, nesse primeiro quadradinho aqui, não importa o caminho que eu tome, eu sempre vou conseguir chegar da mesma forma nesse ponto. Agora, olha esses outros espaços aqui. Eu tenho vãos aqui. Esses vãos, esses vetorizinhos aqui, por exemplo, mostram para mim que L, U, A não é zero. A derivada de Lie aqui não é zero. Por quê? Porque se eu pegar um caminho e chegar... por exemplo, eu pego a horizontal para a direita, subo a vertical para cima, eu vou chegar aqui. Digamos, seja um ponto P. Agora, se eu prefiro, por exemplo, pegar a vertical para cima primeiro e depois a horizontal à esquerda, eu vou parar aqui, ó, num ponto que não fecha com o ponto P. Matematicamente e de forma bem simples, a derivada de Lie indica onde você tem os vãos ou não, tá? Na prática, a gente gostaria que tudo fosse bem fechadinho, certo? Nem sempre isso acontece em matemática. Mas em física, isso vai ser satisfeito, tá? Então, a gente pode considerar. Por isso que, o que significam esses brackets aqui? Significa que, por que a derivada de Lie, né, é dada em termos desses brackets? Por quê? Do comutador. Porque significa que eu fazer U atuando em A menos A atuando em U me dá zero, significa que eu tenho este caso aqui, ó. O caso onde as coisas fecham perfeitamente. Não importa o caminho que eu vá, eu vou chegar no mesmo ponto. Se eu escolher ir para cá primeiro e depois subir, ou se eu escolher primeiro subir e depois ir para cá, eu vou chegar no mesmo lugar. Então faz todo sentido a gente definir a derivada de Lie ao longo de alguma coisa. Você pega um vetor ao longo de alguma coisa e define ele como sendo esses brackets, faz todo sentido definir como sendo este comutador. E ele vai zerar, no nosso caso, tá? Enfim, pelo menos para interesses físicos, a gente gostaria muito que ele zerasse. Então, a gente vai deixar isso satisfeito, tá bom? Para um campo escalar, isso aqui é bem trivial. A derivada de Lie do campo escalar. Deixa eu apagar isso daqui. Vou apagar tudo aqui no caso. Vou colocar então só essa noção importante para a gente ir para o próximo passo, que é discutir o quê? Algumas simetrias, né? Simetrias no espaço-tempo e tudo mais. São os campos de Killing, ok? Deixa eu ver isso daqui. Beleza? Bom, vamos lá então. Deixar aqui
essa regrinha, tá bom? Isso daqui então é a derivada de Lie. Derivada, né, tem a ver com diferenciação e é exatamente isso que a gente está fazendo. Bom, próximo passo. Ah, claro, né? Derivada de Lie de um campo escalar φ é simplesmente a derivada é o beta, o alfa. Vou colocar o beta, del beta, perdão, do campo φ. Não tem nada demais aqui não. Já a derivada, claro que isso vale para um campo escalar, para a derivada covariante, né? Isso aqui seria a mesma coisa que o beta, del beta, φ. Para um campo tensorial ou para tensores, vou colocar um tensor misto aqui já, para dar uma generalizada. Derivada covariante não, derivada de Lie com respeito a t alfa beta é o o mi del mi t alfa beta, então você vê que o mi está contraído, menos para o índice de cima ou melhor, t mi beta del mi alfa mais para o termo de baixo alfa mi del beta mi, tá? O beta tem que estar sobrando, o mi está contraído, o alfa e o beta, no caso, tem que estar sobrando, né? Ok. Tudo correto, né? Esse com esse, sobra esses dois. Esse está contraído, sobra esses dois. Está contraído, sobra esses dois. Tudo bem, é isso mesmo. E, bom, porque então, vamos lá. Qual que é o interesse de falar sobre esses caras no sentido de simetrias? Bom, toda vez que eu tomo a derivada de Lie de um tensor e isso me dá zero, na prática eu tenho alguma quantidade conservada. Por exemplo, se este tensor, vamos definir x0 como sendo, pode ser um parâmetro lambda, e que é constante, e xi como sendo constantes também. x1, x2, x3 são constantes sobre alguma curva, tá? Então digamos que seja essa curva aqui. De novo, nosso famoso gama de lambda. Eu poderia usar o tempo próprio aqui como parâmetro se eu quisesse, tá? O que acontece? Bom, o meu vetor tangente, digamos, nesse ponto aqui, o alfa, que é dx alfa de lambda, vem a ser simplesmente, como d lambda é fixo, as outras componentes são constantes, o alfa é um delta alfa zero, tá? Já que x0 é o nosso lambda, eu estou derivando com relação a lambda. E aí? Então, isso daqui seria dx0, né? Então me dá um delta alfa zero, ok. Bom, vamos lá então. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a derivada de Lie de um tensor é
a derivada do tensor com relação ao parâmetro que eu estou usando como referência, dx0. Nesse caso, lambda, mas poderia ser o tempo próprio, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Dessa forma, naturalmente, vão surgir os campos de Killing, as simetrias do espaço-tempo e os vetores de Killing. Como? Olha só, se eu tenho, por exemplo, o tensor métrico, existe um vetor, que eu vou chamar esse vetor aqui de xi, tal que ele faz o seguinte, olha só. Vamos supor que a derivada de Li ao longo desse vetor xi da métrica seja zero. Isso é o mesmo que dizer o quê? É o mesmo que dizer que de onde Gemini dx0 é igual a zero. Bom, quando isso acontece, se a gente vê aqui essa relação aqui da derivada, o que eu tenho aqui? Olha só, a derivada de Li, agora com relação a esse xi aqui, né, ao longo desse vetor xi, de Gemini, isso daqui é o quê? Isso daqui vai ser xi-mi, né? Xi-mi, del mi, g. Aqui eu vou colocar um gama, por quê? Porque é aqui era um índice em cima e um índice embaixo. Aqui são dois índices embaixo, né? Eu vou colocar um gama aqui. G mini, pode ser? G mini mais G mini del ni xi gama mais G ni gama del mi, perdão, xi gama. Só usando o que a gente viu ali, tá? Como esse cara tem dois índices embaixo, eu só pego a derivada de Li para o índice embaixo, tá? Esse cara aqui sempre se mantém igual, então, ok. Bom, o que é esse cara aqui? De gama Gemini. Sempre que um professor pergunta para você o que é isso daqui, provavelmente 99% das vezes a resposta é zero. Você fala, é zero mesmo. Então, realmente, a derivada covariante da métrica, Gemini, é zero. Pela compatibilidade métrica que a gente está impondo aqui, né? Então, esse cara aqui é zero. Esse cara é zero. Isso leva para o seguinte. A gente fica com Gemini, então isso aqui é igual a... Isso daqui é igual a... Será que vai caber aqui? G, mi, ni, del, ni, xi, gama, mais G, ni, gama, del, mi, xi, gama. Tá bom? Então a gente ficou com isso. Esse cara aqui zerou. Bom, ainda por esse cara aqui, a métrica sempre comuta, pode entrar, né, dentro da derivada. Ela pode comutar com a derivada covariante. Então, pelo fato de... Vou colocar aqui, ó. Pelo fato de... A gente vai chegar na equação principal aqui, que vai... Enfim, eu vou esclarecer tudo daí. Pelo fato de del, sei lá, A, G, BC ser igual a zero, estou usando letras quaisquer aqui, generalizando, vou colocar assim, ó, DK, G e J ser igual a zero, nos leva a del ni, que é aquele cara ali, o primeiro termo, né, que sobrou. Posso contrair ele com... Contrair não, né? Posso colocar G, mi, ni, xi,
gama, mais del mi, que é aquele cara ali, del mi, g, ni, gama, xi, gama. E daí? Isso tudo aqui é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho derivadas covariantes da métrica, tá? Na notação mais usual, isso daqui, ó, você veja, eu tenho mini, del ni, gemini. Aqui eu tenho del mi, geni, gama. Esse gama está contraído com esse gama aqui. Aqui ninguém está contraído com ninguém. Então isso daqui fica o seguinte. Nesse caso aqui, se eu troco mi por ni, ele é simétrico. Mi por ni, aqui vem um mi, fica geni. Fica del mi, geni, mi. Esse gama, ele permanece ali. Nesse caso, se eu troco gama por ni, troco o índice aqui. Fica um ni ali. Então, na notação mais usual, esse cara tem notação simétrica do seguinte. Del mi, xi, gama. Xi ni, no caso, né? Igual a zero. Isso daqui é o que a gente chama de equação de Killing. Então tá aqui a nossa equação de Killing. Vou colocar assim, ó, Killing. Para quem já tinha ouvido falar aí, eu acho que não é nenhuma novidade. Esta equação nos mostra sobre simetrias. Esse xi aqui é o que a gente chama de um vetor de Killing. Por obviedade. É um vetor de Killing. Bom, sempre que eu tenho, então, isso daqui, a derivada de Gemini com relação a algum parâmetro dando igual a zero, a derivada a derivada da métrica com relação a um x igual a zero, eu vou ter um vetor de Killing associado a cada componente desse x. No caso do buraco negro de Schwarzschild, quando a gente for ver, né, na métrica de Schwarzschild, a métrica de Schwarzschild é o seguinte. Ele tenta resolver a equação de campo de Einstein para um objeto que é estático, ou seja, a derivada da métrica com relação ao tempo não muda com o passar do tempo. Então, ele é estático. Com rotação, sem rotação, né, no caso. Então, a gente vai usar coordenadas esféricas, mas como ele não tem rotação, derivada das coordenadas esféricas, né, com relação aos ângulos θ não vai variar. Então a gente vai ter nenhuma das componentes vão mudar no caso. Ele vai ter um raio, que é o raio de Schwarzschild, fixo. Então no buraco negro de Schwarzschild nós teremos 4 vetores de Killing associados ao Gemini. Tá? E o que isso significa? Significa simetrias no espaço-tempo. Por que isso daqui significa que eu tenho uma simetria no espaço-tempo? Olha só, dei uma pausada aqui só para explicar o seguinte. Na prática, para a gente provar que essas simetrias, ou melhor, que essa equação de Killing induz a gente a simetrias no espaço-tempo, a gente teria que provar isso. E na próxima aula a gente vai provar para o caso geodésico e futuramente, quando a gente já tiver visto o tensor de curvatura de Riemann, a gente vai provar para o caso global, tá? Porque não é uma coisa assim imediata, você tem que provar isso. Mas na próxima aula a gente já prova para o caso geodésico, tudo bem? Era só isso mesmo, valeu. Que é uma isometria, tá? Uma isometria é uma simetria contínua na variedade, no espaço-tempo, no caso, que é uma variedade. Bom, em espaços riemannianos, né, ou pseudo-riemannianos, cuja métrica é preservada, a equação de Killing, né, a gente tem os campos de Killing, que por sua vez os campos vetoriais de Killing tem como elementos vetores de Killing, que são esses caras aqui. E o que acontece? Bom, a equação que governa
um corpo caindo em queda livre, era que o corpo segue uma linha reta, né? Ele é sempre paralelo ao vetor tangente. É claro, se ele está numa queda livre, o vetor tangente, né, de novo, pelo princípio da equivalência, vai ser sempre apontando na direção do vetor com que ele está caindo. Então, o alfa seria no vetor tangente, del beta, o beta, igual a zero, ok? Vamos considerar que o espaço-tempo ele possui um vetor de Killing que seja... Deixa eu apagar isso daqui. Um vetor de Killing que seja o seguinte. Um psi... Então, vou colocar aqui, ó, vetor de Killing. Um psi alfa. Pode ser? O que acontece? Se eu tenho o alfa contraído com psi alfa, contraído com um vetor de Killing psi alfa, isso daqui me dá uma constante de movimento. Isso me dá uma constante de movimento, certo? Se eu contrair o vetor tangente com o vetor de Killing, eu sempre vou ter uma equação de movimento, ok? Então, por quê? Porque isso daqui acontece. Isso daqui leva a gente para essa equação e leva a gente para isso daqui. Então eu posso ter, por exemplo, uma simetria, né? Ou seja, que é um diffeomorfismo. Um diffeomorfismo é um isomorfismo, só que na classe da geometria diferencial, né? das variedades diferenciais, como o caso da variedade riemanniana, que cada simetria contínua no meu espaço eu tenho um vetor de Killing associado a ela. Tá? Então, não é exatamente como o teorema de Noether, mas a gente poderia construir isso, por exemplo, em princípios, em termos da mecânica lagrangiana. Daria perfeitamente, seria até mais fácil, na verdade. Se eu contrair aqui, por exemplo, o vetor, o quadrimomento Pmi com a derivada covariante, se eu faço isso daqui, ó, Pmi com del mi, del ni, si, mi, si ni, no caso, igual a zero. O que eu estou falando é que o momento se conserva, certo? Para o momento se conservar, eu preciso que as componentes deste cara sejam invariantes conforme eu mude minha métrica. Basicamente, olha só, se eu pego um círculo aqui, vamos pegar o caso bidimensional. O que significa um vetor de Killing, né? Um campo de Killing. Vamos supor que isso aqui é um vetor de Killing. Se eu rotaciono esse círculo, eu pego aqui e puxo esse círculo para cá. Esse aqui também. Então, aqui eu tenho um campo de Killing associado, tá? Eu tenho um psi mi aqui. Um campo de Killing associado. Se eu pego esse círculo, aqui tem um vetor de Killing. O círculo todo possui um campo de Killing. Ou seja, eu pego esse círculo e jogo ele para lá. O objeto, ele não se distorce. Ele é o mesmo, ele fica invariante. Por conta desse fato aqui, tá? Ou seja, se eu pego um círculo e giro o círculo continua parecendo um círculo. Ele não se distorce, ele não se, enfim, não se desarruma, não fica, por exemplo, se eu não tivesse um campo de Killing associado a esse fato, o meu círculo seria, e eu fizesse essa distorção aqui, eu teria algo como isso daqui, ó. Por exemplo, alguma coisa distorcida. Mas, se eu tenho um campo de Killing associado a cada ponto aqui, né, que me induz uma simetria, significa que o objeto, né, onde a métrica é preservada, porque a métrica é preservada neste local, então eu tenho um campo de Killing associado a esse local. Se eu mexo num objeto, por conta da preservação da métrica, ele não muda, o formato dele não muda, né? Inclusive as geodésicas podem ser descritas
de maneira melhor, eu posso encontrar um campo de Killing para uma geodésica, por exemplo, e encontrar a linha de mundo dessa partícula que segue uma geodésica, certo? Se eu tenho um campo de Killing, se a métrica se preserva ali e eu tenho um campo de Killing, por consequência, associado àquela preservação da métrica, eu sei que a partícula vai seguir uma linha de mundo que nunca vai ser distorcida, tá? Então, enfim, é assim que a gente introduz simetrias no espaço-tempo, que são, no caso, difeomorfismos, né? Que são, como digo, que são isomorfismos na classe das variedades, né? Um isomorfismo é uma simetria no espaço-tempo. No espaço-tempo não, na variedade no geral. E, enfim, tem outras formas de introduzir as quantidades conservadas, mas eu acho que, como a gente vai usar muitos vetores de Killing mais para frente, né, que são esses caras aqui, a gente é bom passar um tempo falando sobre eles, tá? E, bom, enfim, a aula de hoje então foi isso. A derivada de Lie foi só para a gente chegar nesses caras. A gente não precisaria da derivada de Lie, nem do transporte de Lie para chegar nisso daqui. Tem várias maneiras de chegar nessa equação. Mas por que eu fiz usando o transporte de Lie e a derivada de Lie? Primeiro, para a gente ver mais de uma noção de transporte, além do transporte paralelo, que é o mais usual. E segundo, porque a derivada de Lie, eu acho que é a forma mais prática de chegar nessa equação. Eu talvez faça uma aula mostrando uma outra forma de chegar nessa equação, tá? Que seria... Bom, enfim, não vou dar spoilers. A gente iria mexer com alguns símbolos de Kuris-Stoffel e, enfim. Pode ser que eu faça uma versão 2 dessa aula e coloque em seguida, caso você queira assistir ou não. Não será obrigatório, né? Se você já entendeu aqui. Se você não conseguiu compreender exatamente por essa aula, talvez pela outra você consiga. Mas enfim, rumo agora, a gente já falou da métrica faz um belo de um tempo. Tensor métrico acho que já não é dúvida para ninguém mais. Falamos, enfim, agora das simetrias, dos transportes, como que a gente transporta vetores e tudo mais. Falta a gente falar agora dos caras principais, né, que são os tensores de curvatura, ou o tensor de curvatura de Riemann, que por consequência a gente vai obter o tensor de Hit e o escalar de Hit. E aí a gente vai voltar a falar um pouco do tensor de energia e momento, e por fim chegar nas equações de Einstein, né, na equação de campo. Só que a gente vai ter que passar um belo de um tempo falando de tensor de curvatura, porque é um assunto extremamente complicado e não é em 2 ou 3 aulas. A gente vai passar umas 4 ou 5 aulas falando só de tensor de curvatura, como que a gente mede curvaturas na variedade, tá bom? Quem quantifica, né? Quem é esse cara que quantifica a curvatura? Diferença entre curvatura extrínseca e intrínseca, que eu já expliquei, mas explico de novo, não tem problema. Bom, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou e fui!